Olá, aqui é a Ju. Hoje eu vim falar do conto O Chamado de Cthulhu, do H.P. Lovecraft. Ele foi falado, mais uma vez eu deixei para falar desse conto por último, porque o universo do Lovecraft, em todos os sentidos, é um dos universos mais complexos da literatura de terror e horror. Eu acho que ele, com o Poe, são, como eu disse, os maiores ícones do terror. Só que existe uma diferença grande entre o Poe e o Lovecraft, porque o Lovecraft, ele, na minha opinião, não estou comparando as narrativas, estou comparando os mundos e o universo que eles criaram. O Poe, ele versa sobre esse mundo sobrenatural de forma incrível, mas o Lovecraft, ele eleva o terror e o horror para outro nível, né? Ele cria toda uma estrutura de um mundo e um universo que a gente não consegue ter nenhum tipo de acesso, né? A nossa mente não consegue chegar bem lá, assim. A gente não tem, a nossa limitação sensorial e mental não consegue chegar nesse universo dessas criaturas que são criaturas que vêm muito antes da humanidade, muito antes da Terra. Então, assim, é algo exatamente mais do que antigo e remoto e, ao mesmo tempo, terrível. E é importante que a gente entenda que o Lovecraft, ele inicia a sua vida já com alguns problemas muito sérios, né? Ele passa muito problema financeiro desde sempre, desde muito cedo. A família dele era uma família aristocrática, mas os pais, ambos, pai e mãe, acabaram as suas vidas, morreram dentro de manicômios, dentro de hospícios, internados desde muito cedo. Então, o Lovecraft, já dentro do universo dele familiar, tem essa questão da insanidade, e isso com certeza vai permear muito a obra dele. Antes de falar sobre a obra em si, eu vou falar um pouquinho sobre a questão que a gente discutiu um pouco no vídeo passado, sobre o racismo e a xenofobia do Lovecraft. Isso é presente, sim, é fato, ele era racista, era xenófobo, isso fica muito claro em várias obras dele, o Horror em Red Hook, várias, essa, né, o Chamado de Cthulhu, a forma como ele se volta, como ele explica, como ele desenvolve personagens, sempre estão relacionados com algo ruim, geralmente são mestiços, negros e, né, até, enfim, né, toda essa categoria que ele abertamente se coloca contra, ou coloca-se como algo realmente ruim e criminoso. Agora, muitos fãs do Lovecraft vão vir em defesa falando que ele é um produto do seu tempo. Sim, mais ou menos. Ele é um produto do tempo dele, sim, mas ele já tinha algum tipo de parâmetro em 1920, né, de saber que a forma como ele se direcionava não precisava ser assim, e também saber que não necessariamente, depois de estudos que a própria desenvolvimento da antropologia, da craniometria e também dos estudos higienistas, que são horrendos, que começam a tratar de estudar crânios para pegar crânios de pessoas que estavam presas e querer medir esses crânios e também querer provar que realmente mestiços, estrangeiros, negros tinham um crânio com uma medida X que, na verdade, levava a uma tendência criminosa, né? Então, isso daí, nesse momento do Lovecraft, já tá um pouco mais... já foi quebrado em vários aspectos. Então, sim, a opção é do leitor de separar isso e continuar a participar da leitura dele separado da vida. Mas, uma coisa, o Lovecraft... ele consegue ultrapassar níveis de narrativa de outros escritores a ponto de influenciar várias gerações e criar um gênero novo, mas também, ao longo da vida, meio... claro que ele amadurece em relação a isso e muda a opinião dele já no final da sua vida. E fala mesmo que ele foi um babaca, né? Isso aí existe existem umas declarações dele dizendo isso. Então tá bom.
É racista, xenófobo, sim. Agora, se o leitor quiser conseguir separar isso do que ele vê na obra do Lovecraft, tudo bem, senão é totalmente compreensível que as pessoas não queiram mais ler, né, esse autor. Mas, voltando ao mundo, então, do Lovecraft e ao conto. Esse conto do Chamado de Cthulhu, ele é um dos mais emblemáticos em relação a explicação do indizível, né? O Cthulhu, ele seria uma criatura, né, tentacular, e isso ele explica mais ou menos, e o bacana também é que o tempo todo isso fica aberto para a imaginação do leitor. A ideia do Lovecraft sempre foi deixar isso num aspecto meio nebuloso, meio sombrio, na qual as pessoas realmente, de fato, não teriam sido capazes de descrever, aliás, nem capazes de ver essa criatura, porque essa criatura, na verdade, vem em sonhos, né? E ela, teoricamente, não foi vista. Se ela é vista, se ela é sequer pensada, as pessoas estão condenadas, as pessoas que viram estão condenadas imediatamente a, no mínimo, se elas não morrem, uma insanidade ou uma vida assombrada por esse pavor e esse horror que elas viveram. Ok. O Lovecraft, então, ele, nesse conto do Cthulhu, é um sobrinho de um senhor estudioso que morre, e ele vai mexer nos papéis do tio-avô, e esses papéis estão repletos de uma investigação, de uma ligação que esse tio teve com situações extremamente estranhas, assim. Extremamente estranhas, realmente ficou horrível, desculpa. Extremamente exóticas, para dizer o mínimo. Então esse tio recebe a visita de um escultor, de um artista, que traz para ele uma tábua que tem uma figura em baixo relevo e umas inscrições que ninguém sabe o que é, nem ele sendo estudioso. Esse cara, que chama Wilcox, ele tem vários sonhos e ele reproduz esse tipo de imagem sem saber como, tá? E ao mesmo tempo, mexendo nesses papéis do tio, inclusive ele vai checar a veracidade do relato do Wilcox, e a partir de então ele vê que o tio estava investigando essa imagem, e também simultaneamente acontecem coisas no mundo que vão se ligar a essa imagem. E aí existiu uma reunião de estudiosos, arqueólogos, né, no início do século XX, no livro, né, que essa reunião vem um inspetor pedir ajuda desses estudiosos, porque ele encontrou uma imagem. Essa imagem coincidentemente, a mesma imagem que está na escultura do Wilcox, que ele recebe pelos pesadelos. Esse tipo, ele faz isso meio sem ter nenhum tipo de noção do que ele está fazendo. Já o inspetor pede ajuda aos estudiosos para saber que criatura é essa, porque ele encontra essa criatura numas investigações no interior, e ele encontra também um ritual, né? Um ritual de, teoricamente, magia negra. É o que ele considera magia negra, porque é a única referência que ele tem, a única referência que esse ocidente tem de relacionar diretamente a cultos demoníacos, né? O que eles estão longe de saber exatamente do que o Lovecraft está falando aí, que é algo muito mais, assim, antigo, né, do que a nossa criação cristã de inferno. E aí ele começa a perguntar, e um dos estudiosos, arqueólogos presentes, ele começa a contar que ele já viu essa imagem em outro lugar. E aí vai começar a desenvolver também para um navio norueguês que houve uma questão de um naufrágio, uma briga entre dois barcos, e que uma pessoa sobreviveu. E essa uma pessoa, que era um dos capitães do barco, ele tem uma experiência horrível da qual ele não quer falar, sobre o que aconteceu nesse barco. E aí ele vai atrás, inclusive, dessa esposa desse cara, chega lá, esse cara morreu e ninguém sabe exatamente por quê, talvez uma melancolia extrema, e ele escreveu uma carta em inglês para a esposa não poder ler o horror que ele passou. E aí, com todo o cientificismo e a praticidade de um comandante de um navio, ele relata o que aconteceu, e tem tudo a ver com um encontro
com umas criaturas e uma ilha que habitam seres indizíveis, ok? Isso daí é mais ou menos o que o chamado de Cthulhu mostra pra gente, esses acontecimentos simultâneos, esse sobrinho investigando a morte, a vida, né, nos documentos do tio-avô, e começa a investigar o que ele fazia em vida, chega no escultor, chega nesse inspetor, né, nessas investigações no meio do mato, desses rituais, que eles conseguiram achar essa figura, e também o marujo norueguês, né, o marinheiro. E aí, tudo isso se conecta com o próprio autor, né, o próprio narrador, o próprio sobrinho, na verdade, falando o quanto isso deixou, se ele sobreviver, o que é que isso vai acontecer com a vida dele. E isso é muito importante no Lovecraft. O Lovecraft, ele acredita nessa máquina do universo e como ela funciona. A máquina é inteiramente plausível de operar independente da humanidade ou de qualquer outro mecanismo, ela se opera por ela mesma, mas ao mesmo tempo tem coisas aí que são muito maiores do que a operação da máquina, né, desse universo, que são justamente criaturas que prescindem do homem, assim, elas estão muito mais longe disso, elas têm um poder tão grande, tão enorme, tão forte em relação à humanidade, tal qual a gente conhece, que as pessoas, na verdade, são meras formigas a serem aniquiladas, assim. Não é uma questão do terror como a gente via antigamente, porque a gente criou um terror a partir de uma noção de inferno, do demônio, quer dizer, o demônio sai das entranhas da terra, do inferno, né? Essas criaturas saem de outro mundo, e elas não têm, elas têm um horror muito maior e muito mais profundo do que a gente pode esperar das questões dos demônios. E aí é engraçado, porque toda a filosofia cristã vai aperfeiçoando essa imagem do antagonista de Deus, né? E aí a gente parece que quando lida com demônios a gente sabe o que esperar. Já com Lovecraft, não. Ninguém sabe o que esperar. Esse é o grande mistério. Ele cria um mito de Cthulhu, ele cria todo um mundo que é o horror cósmico, o terror. Ele cria um gênero chamado terror cósmico. E esse gênero, ele perpassa tudo aquilo que a gente tinha de referência de terror. Antes do Lovecraft, nós tínhamos terrores baseados justamente nesses demônios em algo da Terra que Deus salvaria a todos. Deus, o bom sobreviveria. E na verdade no Lovecraft não. No Lovecraft você não sobrevive. Na verdade essas criaturas nem estão nem aí para os seres humanos. Os seres humanos não são nada. Eles estão querendo voltar, né? Eles por algum motivo estão num estado de hibernação, mas eles estão querendo o tempo todo voltar para tomar conta desse universo. E eles não estão nem aí para os seres humanos. Os seres humanos são, como eu disse, meras pequenas formiguinhas a serem totalmente aniquiladas por eles. Então a gente não consegue nem lutar. Teoricamente não existe, né, salvação com essas criaturas que Lovecraft cria. E isso é, assim, o máximo, o brilhantismo da obra dele, assim, vai muito mais a fundo do que o terror que a gente sempre foi acostumado a ver, né? E ele cria um universo muito grande, ele cria uma universidade como Harvard, que é a Miskatonic University, que sim, as pessoas que gostam, criam camisetas, né? Porque tem um RPG que é chamado de Cthulhu, que é um role-playing game, que é um jogo, né? Que você atua com fichas e tal. Sim, as pessoas nerds como eu sempre jogaram chamado de Cthulhu, que é o nome do RPG, é o chamado de Cthulhu. E é maravilhoso. Então isso gerou uma revolução no mundo do terror e do horror. Então Lovecraft, nesse sentido, ele é brilhante. Nesse sentido, ele prescinde de tudo que já foi feito antes. Ele sai de toda essa realidade que foi construída do demônio, das camadas infernais. O horror dele vai muito além e é muito mais aterrorizante do que qualquer pessoa pode sequer imaginar. E é isso interessante, mais ainda, para finalizar, é que nunca ninguém sabe dizer exatamente o que é isso, né? Que criaturas exatamente são essas, da onde elas vêm, para onde elas foram, como é esse culto, quem é que cultua, quem cultua também não sabe exatamente o que está cultuando. Então esse mistério é o que permeia, e é isso que a obra do Lovecraft tem que ser lida assim, na verdade, tem que ser lida com esse mistério que dura a vida inteira.
eu acho que vocês deveriam ler. Lovecraft é realmente muito bom. Um beijo.